E essa foi mais uma semana de espera para saber quem serão os ministros do governo Lula. O presidente eleito tinha prometido anunciar mais ministérios depois da diplomação. Mas durante esses 5 dias, o único anúncio foi da futura ministra da Cultura, Margareth Menezes. E o que causou mais impacto foi a indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Vamos relembrar quem foram os ministros anunciados oficialmente até esse momento. No dia 9 de dezembro, Lula fez os primeiros anúncios. Fernando Haddad, no Ministério da Fazenda, José Múcio, na Defesa, Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, Mauro Vieira, Relações Exteriores e Itamaraty, Rui Costa, na Casa Civil. E aí, nesta semana, na terça-feira, Margareth Menezes anunciou que aceitou o convite de Lula para ser ministra da Cultura. E, por fim, o nome de Luiz Marinho foi divulgado como ministro do Trabalho. Até agora, são só 7 ministros anunciados. Vamos ver os nomes cotados. Simone Tebet, do MDB, Camilo Santana, do PT, Marina Silva, Rede, Jorge Messias, ex-assessor de Dilma, Renan Filho, MDB, Alexandre Padilha, PT, Josué Gomes, Fiesp, Nízia Trindade, da Fiocruz. Vamos ao debate. Raquel Landim, o que você está achando desse ministério? Por enquanto, é um ministério ainda que não reflete a frente ampla, né? É um ministério ainda muito petista. Você tem ali com o Flávio Dino, que é do PSB, mas também muito da confiança do Lula. Aí você tem o José Múcio, que foi não é do PT, mas foi para resolver um problema específico e muito grave no Ministério da Defesa, mas o centro de poder está todo na mão do PT, né? Fernando Haddad, Rui Costa, e você tem muitas reclamações dos partidos aliados, os partidos que ajudaram o Lula a se reeleger e outros que estão chegando agora, de que o PT não está dividindo o poder. E acho que o caso mais emblemático é o da senadora Simone Tebet, que a gente trouxe aqui ontem no Arena. Hoje voltei atrás do assunto, ela ainda não recebeu nenhum contato do Lula, do Alckmin. Existe como eu contei aqui ontem, os aliados da senadora estão recomendando a ela que não aceite outro ministério que não seja o do desenvolvimento social, por conta da relevância que ela teve durante a campanha e da importância que ela teve para a eleição do Lula. E o PT está reticente, não quer entregar o Bolsa Família, ofereceu outras pastas que ela não quer. E hoje, as informações que eu tenho é que a Simone passou o dia conversando com os aliados e fazendo planos de como vai ser o futuro dela fora do governo. Então, já preparando como vai ser a estrutura aqui em São Paulo, se você estabelece uma espécie de um think tank para poder trabalhar, que tipo de apoio o partido pode dar para ela para viajar ao Brasil, para continuar tendo relevância no debate, porque o PT aposta muito nisso, de que se ela não ceder e aceitar qualquer pasta, ela some do debate público. E a Simone não está embarcando nessa história. Então, hoje ela estava se dedicando realmente a esse plano B, e já virando uma chave. Agora, se realmente isso acontecer, é um baque imenso na Frente Ampla, porque a Frente Ampla, em vários comícios, quem acompanhou vai lembrar, era Lula, ladeado por Simone Tebet e Marina Silva. Obrigado, Raquel. Madeleine, além de Frente Ampla, está faltando mulheres nesses ministérios? Estão faltando porque a gente viu Margareth Menezes na Cultura, mas Simone Tebet está sofrendo resistência do PT, Marina Silva está com uma situação indefinida ainda, se vai ser ministra do Meio Ambiente ou se vai ocupar aquele cargo novo de Autoridade Nacional do Clima, algo assim, mas a lista dos anunciados, dos nomes, é tudo homem. Assim. Eu digo isso porque o PT faz o discurso da diversidade, prega e ataca muitas vezes, critica adversários quando não colocam mulheres em posição de protagonismo. Não sei se vocês lembram desse detalhe durante a campanha, que os petistas, não os petistas, mas os lulistas mais fanáticos, que eu costumo chamar de luloafetivos, eles cobravam com muita veemência no Supremo Tribunal da Internet que todos os candidatos fizessem um compromisso de ter um ministério de 50% de mulheres e 50% de negros. Simone Tebet disse que ela não sabia, não podia se comprometer porque ela não sabia
se ia conseguir fazer um ministério que tivesse 50% de mulheres e 50% de negros. Ela não sabia se isso era viável. Aí ela passou a ser chamada de racista por todo esse pessoal que passa o dia inteiro apedrejando os outros na internet e fingindo que isso é militância política. Isso é o que o PT defendeu. E eu acho que nós estamos agora no momento de parar para ver se dá para levar a sério esse tipo de argumento delirante. Existe um argumento de que você vai resolver o problema do racismo ou do machismo no Brasil e até da misoginia, da homofobia, da transfobia, com maquiagem, com ações superficiais que contentem meia dúzia de influencers que ficam xingando todo mundo de racista o dia inteiro na internet. Não vai. O Ministério, ele vai refletir o que nós temos de realidade na política. E a política brasileira não tem lugar para a mulher, não respeita a mulher. A entrada da Marina Silva nessa campanha, sem um pedido de desculpas, sem uma retratação por toda a injustiça que o PT fez com ela, o assassinato de reputação que teve consequência real no futuro político dela, mostra a forma como a política brasileira trata mulheres. Eu não estou falando de qualquer mulher, estou falando de Marina Silva, que é um ícone. São incapazes de pedir desculpa pela baixeza que foi feita. Então, assim, o incômodo de não ter mulheres no ministério é bom para que as mulheres não se contentem com esse papo machista de que a mulher vai ganhar poder quando esse poder é dado por um homem e pode ser tirado na hora em que for conveniente a esse homem. Isso não é poder. O poder seria dado se ele fosse institucional e sufragado pelo povo. Mas nessas candidaturas o PT não pôs o dinheiro que precisava. Aí vai o TSE, ele está o quê? Julgando as candidaturas de negros e de mulheres que não receberam o dinheiro e fazendo justiça com isso? Não, ele vai lá e faz uma cartilha do não sei o quê da patrulha de vocabulário. Esse tipo de ação inconsequente, que é, vamos dizer, a nova moda, a nova mania das elites urbanas progressistas, não pode mais pautar o debate público, não pode mais pautar o debate da imprensa, não pode de nenhuma maneira ser levada a sério. Tem de ser tão levada a sério quanto a gente leva a sério as marcas da moda, cabeleireiros, coisas caras, porque é nesse âmbito que esse tipo de discurso está. Não vai ter mais mulher no ministério. E o PT, aliás, só para terminar, eu acho o PT sensacional, porque é diversidade para os outros, clube do Bolinha para nós. Todo o tapete de mulher que foi puxado até agora foi puxado pelo PT. E aí eles querem a diversidade onde? Na cota da Rede, na cota do PMDB, na cota do Solidariedade, mas quando aparece uma mulher, tipo a Isolda Sela, eles vão lá, puxam o tapete dela e botam um homem no lugar. Aí muitos falaram, não foi por misoginia, é porque ela tinha proximidade com fundações, então não queriam ela. Tá, se não quisessem ela não estava no ministério, como vai ficar? E depois não tinha outra mulher? Então, assim, esse tipo de papo não pode ser levado a sério mais. É o momento de cortar, né? Não, só pontuar um pouco só explicar um pouco do que a Amada falou. A Isolda Sela, ex-governadora, governadora do Ceará, ela foi prefeita de Sobral e ela é um quadro técnico bastante capacitado nessa área de educação. Porque Sobral, o Ciro Gomes sempre traz essa questão dessa revolução educacional e a Isolda é considerada pelos profissionais de educação realmente a grande mentora disso daí. E estava no plano do Lula desde a campanha, há muito tempo, indicá-la para o Ministério da Educação. A gente tinha essa apuração e parece que o tapete dela foi puxado pelo PT do Ceará, que acabou ganhando uma eleição em cima do PDT, né? Isolda foi preterida ali por Ciro Gomes na hora de não conseguiu se reeleger e aí acabou com essa indicação provavelmente de Camilo Santana. Então, assim, é um quadro técnico muito qualificado que pode ser que acabe ficando de fora, como é também o da Anísia Trindade, da Fiocruz. Então, o Lula queria 2 mulheres para áreas muito sensíveis, 2 quadros técnicos qualificados, saúde e educação. Talvez fique sem nenhum dos 2. Aliás, o Ciro Gomes, durante a corrida eleitoral, ele tocou num ponto que eu considero muito importante. É claro que cada cearense pode avaliar o que é mentira, o que é verdade, mas a argumentação me parece bastante imprescindível para que as pessoas tenham na cabeça é que, muitas vezes, investir em educação para o político não dá um retorno eleitoral imediato.
porque é uma construção que muitas vezes leva 20 anos, 25 anos para dar resultado. E aí ele fala, olha, o resultado do que a gente fez lá no Ceará está dando agora, 20, 25 anos depois e tal. E ela certamente está envolvida em tudo isso. Muito Vila, mais do que ele, eu diria. Pois Enfim. é. Vila, queria saber o que você destaca de todas essas nomeações e queria que você abordasse o caso da Simone Tebet também, que me parece muito interessante essa tensão entre ela, que foi apoiar o Lula no segundo turno, e os petistas que temem que ela ganhe um cacife eleitoral maior do que o deles. Eu acho que está havendo uma confusão no PT e com o Lula, confundindo 2022 com 2002. Não são só 20 anos de diferença, é uma outra conjuntura nacional, uma outra conjuntura internacional e uma tensão que o Brasil passou nos últimos 4 anos que não passou em nenhum momento da história do Brasil republicano. Então ele não está, ele que sempre é um bom leitor de conjuntura e ninguém pode negar a habilidade política do Lula, nesse momento de composição ministerial, ele não está entendendo que mesmo no dia 2 de outubro, especialmente no dia 30, você tinha uma frente ampla democrática. Não foi o PT e o Lula que venceu, foi um conjunto de forças políticas que o apoiaram, que era o meio de derrotar Jair Bolsonaro numa eleição de uma diferença relativamente pequena, muito pequena, de cerca de pouco mais de 2 milhões de votos. E ao não entender essa conjuntura, o PT, aí o partido, mais do que o Lula, está olhando 2022, mas, na verdade, pensando em 2026. O caso da Simone Tebet é exemplar. Não é bom que ela seja ministra do Desenvolvimento Social, porque o Bolsa Família vai dar uma enorme projeção a ela, ela vai obter dividendos políticos e será uma forte candidata daqui a 4 anos. Quando você começa a pensar assim, e não é só com a Simone Tebet, né, mas é o caso mais claro, mais explícito, pela importância que ela teve no segundo turno na vitória do PT, aí você começa a ficar muito preocupado com o que vai ser o governo. Porque as indicações no campo econômico foram extremamente preocupantes, né, do ministro da Fazenda, do presidente do BNDES, excetuando, acho que o Bernard Api, que é uma pessoa muito capaz, um profundo conhecedor da questão tributária no Brasil, mas são indicações preocupantes. A questão do Ministério da Educação é mais uma outra perspectiva de entender 26 e 22, né? A governadora Isolda Sela era considerada, a princípio, todo mundo achava como certo que ela seria. Aí o Ceará, o argumento é pífio. O Ceará não pode ter 2 ministros, porque o Camilo Santana prefere outro ministério e não da educação. E aí então resolve o problema. Ela vai ser secretária de Educação Básica e ele vai ser o que ele não queria ser, ministro da Educação. Mas espera, nós estamos no momento mais grave dos tempos recentes da educação brasileira, porque além dos problemas estruturais, tem a Covid, a geração Covid. Pô, isso é terrível, nós vamos ter de enfrentar esse problema. Quando se pensa politicamente de forma tão pequena, né, e só pensando em si, só conjuga a primeira pessoa do singular, nunca do plural, e é isso que o PT parece que não aprendeu com a história, que é tão recente, faz com que, acho que todos nós, eu, por exemplo, estou bastante preocupado, porque os nomes que foram apresentados como possíveis também ministros, alguns eu acho que realmente são pessoas que são capazes, outra é essa discussão de ter cota política, olhando o parlamento, né? Então, quando o Arthur Lira ameaça, porque é uma ameaça, quando o Arthur Lira ameaça indicar um ministro, é uma ameaça à República, ao orçamento, ao erário, né? Então, eu sinto, por incrível, o Lula enfraquecido politicamente, essa dificuldade que ele tem de construir um ministério que seria à altura do Brasil. A figura do Geraldo Alckmin não está tendo, posso estar enganado, mas até o momento, a importância que eu imaginava que teria nessa composição, falam alguns até em quase 3 dúzias de ministérios e secretarias. A questão das mulheres, o Lula venceu por causa das mulheres. Nessa composição, onde estão? Não é ter mulher por ter mulher, não é nesse sentido primário e tal. Não, a competência que tem as mulheres no Brasil em diversas áreas do conhecimento. Caramba, onde elas estão? Vai colocar na cultura, e nós sabemos que a indicada para a cultura, com todo o respeito, alguns não a entendem como uma administradora que conheça a cultura efetivamente, os dilemas da cultura, a discussão da Lei Rouanet, etc, etc, etc. Né? Teria de ser uma outra pessoa. Então, a questão da presença de negros.
Afinal, uma parte da população, o Brasil não é um país negro. Não é somar negros e pardos e dizer que o Brasil é um país negro. O Brasil é um país mestiço. Então, vamos pôr por partes, porque tem essa construção que é repetida de Nausen. Mas onde estão os negros também no Ministério? Então, em suma, Felipe, é muito preocupante. E claro que tudo está amarrado a uma questão, que é a PEC. Claro que a dificuldade é aprovar a PEC. E se o PT tivesse desenhado uma PEC que não fosse tão longa no tempo, 4 anos, e fosse um estouro menor, não fosse um rojão de 12 tiros, mais de 3 tiros, e que desse para respirar durante um período, certamente ele teria condições de construir um ministério melhor do que ele vai construir. Isso indica que logo teremos uma reforma ministerial. Quer dizer, nem começa o governo, já vão estar apontando para uma reforma ministerial. É uma tradição recente no Brasil. A reforma ministerial vai acontecendo ao longo do governo. Hélio Beltrão, puxando aí os ganchos finais do Vila e algo que ele falou no meio, Geraldo Alckmin muitas vezes parece atuar como um bombeiro, mas mais na retórica. Então, o Lula dá aquela declaração de que não precisa tanto olhar o fiscal para atender a população de baixa renda. Vem o Geraldo Alckmin e diz, não, esse governo vai ter responsabilidade fiscal, etc. E em vários outros campos, quando surge um ruído, ele vem para colocar panos quentes. Mas as pessoas têm uma sensação de que ele não está mandando, É claro que ele é o vice, o Lula é quem manda, mas a gente não vê esse discurso, muitas vezes, se transformar em medidas práticas. Como é que você avalia toda essa construção dos ministérios? Pois o que o Vila falou me lembrou aquela piada sobre negociação. A negociação é boa quando é bom para os dois. No caso, o PT e o Lula. Isso que está acontecendo hoje. Eu acho que, no fundo, o que está acontecendo é que eles estão esperando a definição do STF, porque aí o Lira vai saber o dinheiro sob seu comando, e aí o poder que também está nas suas mãos, para conseguir fechar um acordo com o Lula. Enquanto isso, o capital político do Lula já está se esvaindo antes mesmo de assumir, na minha opinião. O pessoal e o Congresso, a sociedade e o Congresso já entenderam que uma PEC de 200 bi, mesmo que seja 2 anos, Vila, não dá. É uma maluquice. A historinha que contaram que isso é para atender o Auxílio Brasil, a gente sabe, para atender o Auxílio Brasil de R$600, você só precisa de 52 bi. Então, o dinheiro da PEC não é para isso. Está caindo essa ficha e o pessoal está olhando a reação do mercado. Os mercados estão derretendo. Isso tem custo político no fim do dia. Os políticos acabam percebendo o custo que isso tem. A gente está falando aqui, a Bolsa já caiu 650 bi, 3 PECs, mais de 3 PECs. A Petrobras, companhia mais afetada negativamente por esses anúncios e tal, já perdeu um dinheirão, quase uma PEC. Então, isso tem um custo político e está começando a cair a ficha. Então, o pessoal já está sentando em cima da mudança da lei das estatais, está sentando em cima do próprio prazo da PEC. Já estão falando aí, eu ouvi falar hoje aí sobre fazer por 1 ano apenas e ter uma nova negociação no ano que vem. Então, isso também acho que o Congresso pode ir nessa direção. Vamos ver o que vai acontecer. Não está bom, a coisa não está boa para o Lula nesse momento. E o que veio à tona em relação a Arthur Lira desejar ministérios é desejar ministério para o Elmar Nascimento, líder da União Brasil na Câmara, e para Margarete Coelho, do PP do Piauí, também algum posto. Isso tem vindo muito, embora o Arthur Lira tenha negado que esteja protagonizando esse tipo de toma lá da cá.